nessa celebração da paixão do Senhor. Não é uma missa, hoje não tem missa em lugar nenhum do mundo, porque celebramos a morte de Cristo. Paixão, morte de Cristo, através dessa celebração da palavra. Daqui a pouco faremos a nossa oração universal e adoraremos o madeiro sagrado, no qual pendeu a salvação do mundo. Hoje é o dia de refletirmos sobre a humildade de nosso Senhor, de ter assumido a nossa natureza e de ter entregue a sua vida, uma natureza semelhante à nossa, exceto o pecado, escolhendo morrer numa morte humilhante, como a morte de cruz, escolhendo a condenação mais vergonhosa, mais infame, conhecida pela justiça romana da época, e pensando na sua humildade, já bastaria o presépio, agora ele escolhe também a cruz. Algo tem a nos dizer com isso. Hoje também, nesta celebração da paixão, é o tempo de pensarmos nesse amor de Deus por nós. Nos amou até o fim. Quando pensamos na humildade, Deus vai nos mostrando aquilo que somos. Mas quando pensamos no amor, Deus quer nos mostrar aquilo que nós devemos ser. E não é fácil passar do egoísmo ao amor. Resistimos. As barreiras do nosso coração se erguem. Arranjamos 1000 razões para não amar, justificativas. Pois hoje, ao contemplar o mistério do Cristo crucificado, devemos olhar além das 5 chagas físicas de nosso Senhor. As chagas das suas mãos, as chagas dos seus pés, a chaga do seu lado aberto por aquela lança. Colocar ali a nossa vida em cada gota daquele sangue derramado. Não é teatro, não é simbolismo, não é uma representação, uma dramatização de um fato da história. É a nossa salvação. São Paulo disse: Ele morreu por mim. Olhar esse fato da história, da vida doada pela humanidade, está certo, mas mais do que isso, individualmente, cada um assumir o quanto foi amado, até o supremo mistério da cruz. Mas eu dizia, hoje é um dia para irmos além das 5 chagas físicas. É um dia oportuno para olharmos as chagas espirituais, as chagas morais, as chagas que feriram o coração de nosso Senhor, com as humilhações que Ele sofreu, com a indiferença, com os bofetões e cusparadas, mas mais ainda, com a distância dos corações. E é isso que fere o coração de nosso Senhor. Como Francisco de Assis, lá no século XIII, ainda hoje, nós deveríamos gritar: o amor não é amado, o amor não é amado. A indiferença com que os homens ainda tratam o Filho de Deus naquela cruz. Cada um pessoalmente, hoje deve fazer algum momento de silêncio, de meditação, se ainda não fez, e meditar nessas chagas, as chagas de nosso Senhor, suas humilhações, tudo que Ele fez, pensando em mim, pensando em cada um de nós. Hoje seria talvez uma celebração em que nem precisaríamos dizer nada,
Um olhar na cruz já bastaria tudo. Mas porque o barulho é grande, a dispersão é maior, tantas coisas tentam nos roubar do essencial. E precisamos chamar a nossa atenção, a igreja chama-nos a atenção para o silêncio, para a contemplação, para a adoração da cruz. Aquela árvore da vida, uma árvore semelhante àquela em que Adão, no paraíso, fez com que o pecado entrasse no mundo, a desordem, a inimizade, a separação de Deus. Agora uma outra árvore, um madeiro sagrado, lá no Calvário, Cristo traz a salvação a cada um de nós. Olhar para aquela cruz devia ser para cada um de nós uma resposta de todas as indagações do nosso limitado coração. Olhar para aquela cruz deveria ser a certeza de que eu e vocês deveríamos estarmos pregados nela. Éramos nós que devíamos estar na cruz pelos nossos pecados, pela maldade com que destilamos às vezes uns contra os outros. Olhar para aquela cruz, irmãos, deve nos fazer movidos não só no sentimento, nos sentidos, mas na convicção mais profunda de quem nós seguimos e a quem nós adoramos. Ele morreu por mim, Ele morreu por ti, Ele morreu por nós. O mistério do amor até o fim. Na tarde de hoje, eu queria chamar a sua atenção para aquilo que o profeta Isaías deixou-nos de forma tão linda. O profeta, no capítulo 52, lembrava esse servo massacrado pelos nossos pecados. Diz aqui o texto de Isaías que ele foi ferido por causa dos nossos pecados. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Sim, claro, desagrada olhar a cruz. Nos causa repulsa pensar um Deus inocente ser tratado como um criminoso e de forma tão cruel entregar a vida por nós naquela cruz. Só isso bastaria, meus irmãos. Mas o profeta diz ainda, ele era desprezado como o último dos mortais, homem coberto das dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazemos caso dele. Quanto tempo ainda levaremos para considerarmos esses fatos? O profeta falou 7 séculos antes de Cristo, e a palavra se cumpriu, e 2000 anos se passaram, e ainda tratamos com indiferença. Como assim, Padre? Não, eu estou aqui celebrando. Sim, nós estamos aqui, é verdade, mas ainda nos calamos, ainda não falamos dele. O amor com que fomos contemplados parou em nós. Somos uma igreja muda, que não evangeliza, que não fala do Senhor. Uma igreja que guarda até a doutrina e tantas coisas que aprendeu como tradição, mas se cala, não tem voz profética. Ei, igreja, desperta do que dormes. Hoje o Senhor quer nos tirar desse lugar, do lugar da acomodação, do lugar do silêncio omisso, do lugar de olhar para Cristo como um fato da história, de uma tradição vivida. Não, olhar o mistério do amor com que fomos contemplados, abraçados, alcançados por essa misericórdia, que lavou os nossos pecados, nos redimiu, não pode parar em nós. Esse Cristo precisa ser conhecido, anunciado, vivido, mostrado ao mundo.
Que cada um hoje possa, examinando a sua consciência, se penitenciar diante do Senhor por todas as vezes que nos calamos, por todas as vezes que não tapamos o rosto, mas calamos a nossa voz e não falamos de Jesus, não o anunciamos, temos vergonha dele, somos tímidos diante da sociedade bacanizada que ridiculariza a nossa fé. Daqui a pouco vamos sair com um esquife do Senhor morto aqui pelas ruas do nosso bairro. Mostraremos que aquele que passou um dia, 3 dias, passando 3 dias naquele sepulcro, que um dia morreu por nós, ele está vivo nos nossos corações. Nós estamos aqui por causa dele. E celebrando a sua morte, proclamamos para o mundo, com a nossa vida, que ele está vivo, que ele está ressuscitado. A nossa fé não para no sepulcro. Lá deixaremos os nossos pecados. Lá no sepulcro deixaremos as nossas misérias. Porque disse o profeta, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. É assim, queridos, que viveremos esse dia de hoje. Que cada um se examine, que cada um repense a sua vida cristã, que cada um assuma de novo, nessa celebração de trido pascal, a renovação da sua fé, a convicção do Cristo que segue e do Cristo que tem que ser anunciado. É isso que nós viveremos. Por isso, como a salmista cantava para nós, uma melodia tão linda: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Amém.